E pessoal, voltando aqui para a implementação de matrizes dinâmicas em C, nesse vídeo eu vou focar na estratégia de implementação de matriz dinâmica com vetor de ponteiros. Então, fazendo aqui aqueles esquemas nossos, eu tenho aqui a matriz que eu quero implementar conceitualmente, né? Na minha cabeça, eu vou fazer um programa para gerenciar, implementar, manipular uma matriz desse jeito aqui. Mas a gente já sabe que C não tem suporte nativo para matriz dinâmica, então eu vou resolvi utilizar a estratégia de vetor com ponteiro. Vetor de ponteiros, né? O que a gente vai ter na memória, usando essa estratégia, é um vetor mate, tá? É um vetor cujo tamanho é o número de linhas da matriz, e cada posição desse vetor vai ter um ponteiro para um vetor linha. Então, eu vou ter aqui um vetor que é o primeiro vetor linha. 1, 2, 3. Segundo vetor linha, 4, 5, 6. Então, olha só, eu vou ter múltiplos vetores na minha memória conectados através de ponteiros. É uma estrutura de dados bem diferente daquela outra que eu mostrei para vocês, que é utilizando um vetor simples. Ela utiliza mais memória, porque eu tenho agora a memória necessária para os vetores para o vetor de ponteiros e para os ponteiros em si. Então, é uma estrutura que usa mais memória. Por outro lado, é uma estrutura de dados que usa uma notação muito parecida com a notação de manipulação de matriz estática, portanto, vai ser mais amigável de programar, né? Que quando a gente utilizou o vetor simples, não fica muito amigável, difícil nosso cérebro adaptar para uma estrutura unidimensional, se a gente está querendo manipular uma estrutura bidimensional. Então, acho que a vantagem dessa estratégia aqui é que a gente usa a notação de matriz normal. Então, por exemplo, para acessar o elemento da posição 5, que a gente já trabalhou, a gente vai acessar mate índice 1, 1, ok? Então, a gente usa a anotação de mate e J que a gente está acostumado. Mas por que é possível isso? Bom, se vocês lembrarem lá da aula de aritmética de ponteiro, não é difícil entender por que eu consigo acessar os elementos com essa indexação, né? Porque eu sei que os elementos de um vetor estão consecutivos na memória, e eu sei que se eu somar ponteiro, eu estou, na verdade, caminhando nesse vetor, né? Então, mate, sendo o endereço da primeira posição, né? Mate, o endereço da primeira posição. Se eu quiser caminhar, chegar nesse ponteiro aqui, que é o ponteiro que eu preciso para acessar o elemento 5, certo? Eu vou caminhar de uma posição, né? Mate mais 1 é o endereço dessa célula de memória, a segunda célula do vetor mate. Para eu conseguir acessar o conteúdo dessa célula, que é esse ponteiro, eu vou utilizar o operador conteúdo D, asterisco mate mais 1 é o conteúdo dessa célula, que é um outro ponteiro. Para eu chegar no endereço da célula 5, eu vou somar de 1, certo? Porque esse ponteiro aqui é o endereço da primeira célula. Se eu andar uma posição, eu chego na segunda célula. E para achar o conteúdo dessa segunda célula, eu vou utilizar o operador conteúdo D, ok? E como a gente está trabalhando com ponteiro, a gente sabe que a gente pode usar com vetor, a gente sabe que a gente pode usar a notação de índice com o colchetes que a gente já está acostumado, ok? Então, essa aqui é a abstração, é a estrutura de dados que a gente vai trabalhar. Como que a gente faz a alocação desse vetor aqui? A gente já, na verdade, fez alocação dinâmica de vetor parecido, né? O vetor turma, a única diferença que era de char. E aqui, se a gente tem de inteiro, a gente vai ter o int pointer, mate é um vetor de ponteiros, né? Int typecaching, pointer, malloc,
qual o tamanho desse vetor, é o vetor que é o número de linhas, né? Vou precisar exatamente do número de linhas, vezes size of int pointer, que é o tamanho de cada célula desse vetor, ok? Então, com esse malloc aqui, a gente vai alocar essa estrutura aqui, esse vetor. Eu não vou alocar ainda as linhas, né? Para fazer a alocação das linhas, eu vou precisar fazer um for para cada posição desse vetor e alocar um outro vetor, que é um vetor de inteiros, cujo tamanho é o número de colunas da matriz. Eu vou mostrar isso aqui direto no código para vocês, que eu vou mostrar como exemplo. Vamos lá para a minha IDE. Então, nessa implementação aqui, eu vou fazer exatamente o que eu fiz com a implementação de matriz com vetor, com a diferença agora que eu estou utilizando a estratégia de matriz, utilizando o vetor de ponteiro, né? Então, eu aloco a matriz mat, que é a alocação que eu acabei de mostrar para vocês com malloc, e aí eu vou alocar as linhas, cada uma das linhas utilizando um for de 0 até a linha menos 1, que é o número de linhas. Para cada uma linha da matriz eu vou fazer um malloc de size of, número de colunas, vezes size of float, tá? Então aqui eu vou alocar realmente o espaço para a variável final, para os elementos dessa matriz. E esse ponteiro aqui eu vou atribuir a mat de i. Se eu voltar lá para mostrar para vocês, mat de i é esse conteúdo aqui que é o ponteiro, eu vou atribuir o retorno do malloc, que é o malloc da alocação desse vetor aqui, né? Tá meio bagunçado aqui, mas se a gente desenha aqui de novo, o que a gente tem aqui é um mat, que é esse vetor de ponteiros, né? E aí mat, por exemplo, mat posição 0, vai receber o endereço do malloc, que o malloc retorna para alocar a linha, certo? Então, aqui vai ser o retorno do malloc, int pointer, malloc, etc. Tá, gente? Então, a gente vai fazer isso para cada uma das posições aqui, cada uma dos vetores linha da minha matriz. Voltando lá para a ideia, é isso que eu faço naquele for. E depois eu vou preencher a matriz com valores aleatórios do jeito que eu fiz lá no... Não aleatórios, né, de I mais J, com valores de teste do jeito que eu fiz na outra matriz, né? Vou caminhar na matriz utilizando o for de for que vocês estão acostumados, né? Para toda a linha, todos os elementos da linha e todos os elementos das colunas. Eu vou fazer mat IJ receber I mais 1. Interessante é que apesar da estrutura ser uma estrutura super complicada, cheia de ponteiros, a gente consegue utilizar aquela notação mais simples, que é a notação que a gente já está acostumado com matrizes estáticas, tá? Depois disso, eu implementei uma funçãozinha para imprimir a matriz. Essa função é bem simples, vou mostrar para vocês. É só o for de for, imprimindo o elemento da posição IJ, mat IJ, sem mistério, certo? E aí eu faço a matriz transposta. Já vou mostrar transposta para vocês, vocês vão ver que é super simples. A diferença aqui é que eu vou alocar a matriz transposta também. Então, eu recebo mat, que é a matriz original, e vou alocar a matriz transposta. Vou fazer toda aquela alocação lá que eu fiz com a matriz original, vou fazer com a transposta também, né? Lembrando que a transposta, ela tem o número de linhas correspondente ao número de colunas da original e número de colunas correspondente ao número de linhas da original. Então, tem que fazer esse joguinho aqui na alocação, tá? Então, aloco a matriz transposta com esses dois mallocs aqui, né? Na verdade, um malloc e depois o número de colunas de malloc da original, que vai ser o número de linhas da transposta. E vou fazer, olha só, o for de for, caminhando na matriz original, elemento I e J da original, vai virar JI da matriz transposta, tá, gente? Então, eu poderia até ter feito aqui essa alocação numa função separada, né? Aloca a matriz
porque esse código aqui é bem repetido, parecido com o código da matriz transposta. Mas seguindo aqui, o que a gente faz depois? A gente imprime a transposta passando o número de colunas e linhas, né? Não linhas e colunas. Trocar aqui porque eu estou imprimindo a transposta. E aí depois eu fiz uma funçãozinha para liberar cada uma dessas matrizes, porque a função para liberar a matriz não é apenas um free, né? Eu vou ter que fazer vários frees. Um free para cada vetor linha e um free para o vetor de ponteiros. Então eu resolvi colocar numa função separada para não ficar repetindo muito o código. Então, o que essa função faz? Libera, né? Recebe o número de linhas da matriz, não preciso do número de colunas, não é necessário aqui, e a matriz match. Então, olha só, para cada elemento de 0 a linha menos 1, eu vou fazer um free match de i. Aí, dessa forma, eu vou liberar cada uma dos vetores linha da matriz. Né? Se eu for lá para o desenho, eu vou ver que cada um desses free match de i vai liberar um desses vetores aqui. Esse é o primeiro, esse aqui seria o free de match posição 0. E esse aqui seria o free de match posição 1. Tá, gente? E aí, depois que eu libero todos os vetores linhas, eu posso liberar a match. Dessa forma, eu estou implementando a matriz com o vetor de ponteiros. Vamos ver se está dando certo. Ixi, eu coloquei uma matriz gigantesca aqui que eu estava testando, fazendo uns testes de desempenho aqui, gente. Desculpa, deixa eu mudar aqui. Coloquei uma matriz enorme. Uma matriz mais simples para a gente conseguir entender o que está acontecendo. A matriz original é essa matriz, 0 com 2 linhas e 5 colunas, com esses elementos teste que eu coloquei. A matriz transposta vai ter que ter 5 linhas e 2 colunas, né? Inclusive no vídeo no último vídeo eu falei isso errado, que a matriz transposta tinha o número de linhas e colunas errado. Percebi isso só depois, mas a transposta ela tem que ter o número de linhas correspondente ao número de colunas da original. Os elementos estão certinhos aqui, tudo certo, está liberado, vocês podem passar o Valgrind para ver. E assim, eu acho que esse tipo de matriz aqui é interessante porque a notação fica muito parecida, idêntica, né, à manipulação de matriz estática. Eu acho que nosso cérebro consegue trabalhar melhor. Por outro lado, ela dá mais trabalho para alocar, né, que eu tenho vários vetores, eu tenho que trabalhar aí com essa alocação que é um pouco mais complicada, e a liberação também vai exigir essa disciplina do programador de liberar primeiro as linhas e não liberar o vetor, né, de ponteiros. Porque se eu liberar o vetor de ponteiros antes de liberar os vetores linha, eu vou provavelmente perder os endereços dos vetores linhas e nunca mais vou conseguir liberá-los, tá? Eu fiz uns testes de desempenho, coloquei umas matrizes gigantescas, coloquei até matriz de 4 milhões, 5 milhões de elementos, e eu não percebi nenhuma diferença de desempenho numa implementação e na outra, apesar de que a matriz com vetor simples deveria ter um desempenho melhor, ligeiramente melhor, porque ela é um vetor simples, portanto é só aritmética de ponteiro que trabalha, né? Não tem busca, enquanto que a outra implementação teria uns ponteiros, os vetores estariam espalhados na memória, né? Vai ter um trabalhinho maior para alcançar os elementos. Mas assim, tem muito I/O nas minhas implementações, né? Isso causa um delay grande no tempo de resposta, então não dá para ter uma precisão muito grande aqui no teste de desempenho que eu fiz. Mas aparentemente não vi tanta diferença assim, trabalhando com matrizes grandes, né? Mas repetindo, a avaliação de desempenho que eu fiz é bem aproximada, tá? Não tem nada muito científico aqui não. Então, acho que é isso, gente, com relação a matrizes. O próximo vídeo eu provavelmente vou falar de tipos abstratos de dados, ok? Tchau, tchau, pessoal!